Nossos corações se enchem de emoção nesta hora. Emoção e também de gratidão. Emoção porque no ano passado, num dia próximo deste nosso dia 19 de dezembro, nós estávamos sem condições algumas de estar aqui juntos para celebrarmos o nascimento de Jesus. A pandemia estava muito alta e todos nós excessivamente preocupados. Então, é a nossa emoção de estarmos juntos e a nossa gratidão, porque podendo estar juntos, nós celebramos a graça de Deus que mandou seu Filho ao mundo para dar sentido às nossas vidas. Então, todos nós somos muito bem-vindos a este momento e nós vamos cantar como que nos chamando para este momento de adoração. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Vamos fazer isso ficando em pé e com entusiasmo. Vamos orar então, irmãos? Grandioso Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Deus,
reunidos em irmãos para ouvir a Sua palavra, para estarmos juntos, Deus, cada vez mais juntos em união. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Sabemos que passamos momentos difíceis esse ano, os anos passados, com perdas de familiares e tudo, mas o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado aos meus irmãos, aos irmãos daqui da igreja, os familiares da igreja também, ó Deus. A Gabi, que está em viagem, juntamente com meus filhos. Amém. Cuida deles, ó Deus, levam com segurança. Amém. Obrigado por tudo. Sabemos que esse mês é um mês do seu nascimento, é um mês de alegria, ó Deus, que todos nós passamos esse mês com muita felicidade, juntamente com os nossos familiares. Amém. Obrigado também porque vamos ter a palavra aqui, ó Deus, que podemos aprender cada mais vezes de Ti, ó Deus. Amém. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém. Amém. Podemos sentar. Leiamos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Amém. Amém. E assim como lemos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando Mateus, Lucas narram a noite do nascimento de Cristo, eles nos descrevem um momento de alegria. O anjo do Senhor disse: eis que vos trago boas novas de grande alegria. O coro de anjos cantou: glória a Deus nas maiores alturas. Os magos e os pastores se alegraram na presença de Jesus e voltaram louvando a Deus pelo que eles haviam visto. E nesse domingo de celebração do nascimento de Cristo, nós também estamos alegres porque podemos nos reunir neste momento e celebrar o nascimento do nosso Salvador. Alegres porque, assim como aqueles homens, nos alegramos na presença de Cristo, e é aqui que está a nossa alegria, na presença de Jesus, que podemos nos alegrar ainda que em momentos difíceis. E nesse momento, nós vamos entoar 2 cânticos. No primeiro, nós vamos dizer que este é o real sentido do Natal, estarmos na presença de Cristo e celebrar o nascimento de Jesus. E no segundo,
que nós também viemos para adorar aquele que se fez carne e que habitou entre nós, a luz do mundo. Então cantemos os nossos cânticos congregacionais. Vamos nos colocar em pé para este momento. As estrelas
Nesse momento, a gente queria chamar as crianças para virem aqui à frente com a gente. Vem, gente! Eba! Isso, vem mais pertinho. E neste momento nós estaremos orando com as crianças e também com toda a igreja. Menino Deus, eis-nos aqui diante de Ti. Apresentamos nossas vidas como presente em gratidão ao Teu grande amor por nós e em vir nos salvar. Príncipe da paz, devolve ao mundo a Tua paz. Reaviva no coração dos homens a compaixão, o amor e a misericórdia para que eles cuidem das crianças. Livra-nos da guerra, da fome e da morte em vida. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nosso Salvador, dá-nos a alcançar a vida em abundância e Teu eterno convívio. Assim oramos. Amém. Amém. Hoje não vou fazer aquela leitura corrida do texto bíblico que tem a ver com a meditação ou com a pregação do dia ou da manhã. Nós vamos ficar com a leitura que já foi realizada em João capítulo 1, versos 1 ao 14, que fala da presença do Verbo de Deus no mundo. E que termina com o versículo 14, que é o centro da nossa meditação nessa hora, desta forma: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esse texto nos fala de tantas coisas, entre elas da harmonia celeste presente em nossas vidas, dando a elas harmonia também. É o que nós vamos cantar antes da meditação. Eis dos anjos a harmonia, mesmo sentados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como a do unigênito do Pai. Guarde bem essa expressão, especialmente a primeira. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Uma historinha que talvez atinja um pouco as crianças presentes aqui, bem curtinha. A professora na escola dominical, e que saudade da escola dominical das 9 horas, não é? Então, a professora na aula da escola dominical tentava explicar às crianças presentes lá na salinha um pouco dos primeiros versos bíblicos de Gênesis capítulo 1, que todos sabem é sobre a criação, ou sobre a criação dos céus e da terra. E a professora confessou que não foi muito feliz com a explicação do verso 2, que falava da terra sem forma e vazia, que falava das trevas e a face do abismo, e também falava do Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Pressentindo que não fora feliz na explicação difícil, muito difícil desse texto bíblico, ela abriu espaço para que as crianças falassem alguma coisa ou perguntassem. E só uma criança se manifestou dizendo assim: professora, essa história é verdade? É verdade mesmo? E se for verdade, que historinha sem graça. Ou seja, que história sem atração, por falar da terra sem forma e vazia, e por falar das trevas que pairava sobre a face do abismo. Aí a professora perdeu a semana. E desde segunda-feira até meados da semana, ficou pensando que deveria alterar o planejamento das aulas daquele mês, e assim o fez. E pensou em João capítulo 1, versos 1 ao 14, não só os primeiros versos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas especificamente no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e ilustrou com felicidade, com clareza, este versículo. Aí, depois que terminou a aula do domingo seguinte, ouviu da mesma criança as seguintes expressões. Primeira: eu gostei muito desta história. Não é uma história, é um relato. Mas eu gostei muito dessa história. E segundo, disse a criança, essa é uma história cheia de graça. Esta é uma história cheia de graça. Eu creio que é isso que o apóstolo João queria ensinar, queria transmitir, e com isso queria alimentar a comunidade que nós chamamos de comunidade joanina, o grupo que girava em torno dos ensinamentos de João, sobre a graça e a verdade. E eu gostaria de deixar rapidamente com vocês algumas palavras a respeito disso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E eu penso que a celebração do nascimento de Jesus, como estamos fazendo nesta hora, e como devemos fazê-la todos os dias, deveria ser uma chamada para nós, como vendo o nascimento de Jesus Cristo como graça de Deus. O nascimento de Jesus como graça de Deus, e o nascimento de Jesus como revelação desta graça de Deus. E por que pensar
dessa forma, só por 3 razões bem curtas, simples e profundas. Primeiro, por causa da vida. Os irmãos sabem que a palavra vida é uma palavra muito cara para o apóstolo João. Muito cara. É uma palavra importante para ele, por isso importante para nós, e é assim que ele fez questão de, durante todo o Evangelho de João, usar abundantemente e com vigor a palavra vida. Por exemplo, já no capítulo 1, no verso 4, ele fala que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Registrando palavras de Jesus, escreveu João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, está no capítulo 10. João ainda registra as palavras de Jesus dizendo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no capítulo 6, entre tantas outras passagens, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estão percebendo? É a presença de Jesus, é o nascimento de Jesus, é a morte de Jesus, é o ministério de Jesus, é a ressurreição de Jesus como vida para todos nós. Isso é Natal. E só isso é Natal. Fora disso não há Natal. Fora disso podem haver celebrações, comemorações, festinhas e festas grandes, mas sem este espírito de vida não é Natal. Aliás, o Evangelho de João começa e termina com a palavra vida, e terminando o Evangelho, ele disse que escreveu para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, vejam bem, tenhais vida em seu nome. Eu dei uma olhada, não por pesquisa minha, mas já por pesquisa feita, que João registra 451 vezes no Evangelho a palavra vida. Jesus veio para nos dar vida. A segunda palavra, além de vida, é luz. O texto escolhido diz que a vida estava nele e a vida era a luz do mundo. E diz mais que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E eu não preciso explicar que Jesus é a verdadeira luz. Jesus é a verdadeira luz que ilumina a vida do homem e do mundo. E também não preciso dizer com detalhes o que a luz faz, além de clarear e além de guiar. É a luz divina, é Deus em Jesus Cristo que ilumina nossa trajetória, nossa caminhada, nossos planos, nossos sonhos, até mesmo a nossa esperança, e acompanha com essa luz a nossa trajetória. Então é por isso que o evangelista João, no capítulo 1, faz um registro bem relacionado com o Gênesis 1, que a professora tentou explicar para os seus aluninhos da sala e não conseguia, especialmente a palavra, os versos 3 e 4, que dizem que o Espírito de Deus movia sobre o abismo escuro, mas Deus disse ao mesmo tempo: haja luz e houve luz. E Gênesis registra que Deus mesmo disse que tudo era muito bom. Eu estou pegando, além da palavra vida, a palavra luz, porque é sabido e tristemente nós não apenas constatamos, mas já sabemos desde o início da nossa existência que o mundo viveu, está vivendo e viverá em trevas
se não for a presença de Jesus com a sua luz reveladora. E nós fazemos desse parte do mundo perdido em trevas. Por isso celebramos a presença da luz. Mas tem uma palavra ainda, ou duas palavras, e eu a trago uma ao lado da outra, conjugada com a outra. É a palavra graça e verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não é apenas pelo fato do Verbo se tornar carne, ou seja, de revelar-se ao mundo como pessoa humana entre nós, que isso é importante para nós. O importante é como que isso se dá, que é a graça e a verdade. E se hoje é Natal, se hoje é alegria, se amanhã é Natal e alegria, se no começo do ano é Natal e alegria, se todo o ano de 2022 for um ano de alegria, esse ano só poderá ser de alegria com a presença de Jesus. Por quê? Porque Ele habitou entre nós. Graça de Deus no Natal. E eu peguei aqui um texto lindo de um teólogo menonita. Menonitas são os irmãos que pertencem à igreja menonita, um sistema de culto, de doutrina muito bem parecida com a nossa forma de ser. Escreve assim ele: no princípio era um silêncio sem graça, um silêncio escuro, sem luz, um silêncio que além do silêncio era vazio, e além da ausência do som, da melodia, era um silêncio sem amor. Era um silêncio sem abraços. Pensem em nós neste dia, sem os nossos gostosos e sinceros abraços. Era um silêncio sem sonhos, e pior, era um silêncio sem esperanças. Nesse momento na vida do mundo, a vida existia sem palavras, sem canções, sem harmonia, sem beleza, sem sonoridade. Mas Deus, em sua graça maravilhosa, se introjetou, se colocou no meio do silêncio, e com a presença de seu Filho, as luzes, uma a uma, foram se acendendo. E de repente, homens e mulheres que já estavam como que se acostumados, ou se acostumando à vida na escuridão, à vida sem alegria, à vida sem graça, começaram a perceber aquela luz diferente, bonita, graciosa, que era Deus gracioso através de Jesus, marcando presença em todos nós. E termina o autor: ainda que hoje haja tantas ruínas, mortes e escombros, tanta violência que amarga a vida, tantas crianças com muito medo, tantas bocas famintas, tantas vidas ressecadas e tantos refugiados que buscam socorro, tantos sonhos que se murcham e se rompem, além da promessa, a realidade da presença de Jesus, por iniciativa divina, que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós esperamos que, mesmo agora, escondidos através das máscaras que nós usamos, a hora que nós pudermos, eu vou me afastar do microfone, como se o microfone fosse um elo de contágio, tirar a máscara assim, tirar os óculos, chegar perto do irmão e da irmã, e com muito afeto, e com aquele sorriso sincero,
no rosto de simpatia e de graça, dizermos quão abençoados nós somos de nos constituirmos como uma comunidade local e mundial de homens e mulheres que buscam viver orientados, dirigidos, amparados e acompanhados por essa graça que habitou entre nós e concede a todos nós vida e vida em abundância. Que assim seja para nós, para os nossos corações, e com este desejo eu quero fazer uma oração com vocês antes de passarmos para a segunda parte do culto, que é uma parte ainda mais festiva. Então, curvemos as nossas frontes em oração. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos pela forma com que tu vens morar ao nosso lado e em nós. É uma forma graciosa. Eu posso dizer, é uma forma romântica. É uma forma elegante. É uma forma que inspira. É uma forma que dá vida. É uma forma que nos faz sentirmos impulsionados para sermos usados no sentido de colaborarmos contigo, ó Deus, para darmos também vida à vida do mundo. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa presença que transformou, que está transformando e que irá ainda transformar muitas vidas e muitas situações, como vidas das nossas famílias, dos nossos lares, vidas conjugais, vida da igreja, vida da sociedade e assim por diante. Nossa gratidão por isso. Nossa gratidão também pelos irmãos e irmãs que estão presentes conosco aqui nesta manhã, rompendo um pouco o medo e as preocupações e abrindo o coração e a vida para que possam estar em comunhão contigo, e essa comunhão é exercida ao lado de irmãos e irmãs que tu amas e que nós amamos também. Nossa oração é para que, de alguma forma, chegue a alegria e a graça na vida de muita gente que está vivendo, além da tristeza, uma vida sem graça, sem sentido, até mesmo sem futuro, na opinião deles mesmos. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Antes de chamar o coral, a Keila estará aqui à frente para ler uma poesia, um poema, que Dona Maria compôs e traz aqui para nós ouvirmos hoje, e certamente ela faz isso, sem dúvida ela faz isso para a glória de Deus. Uma alegria, ter Dona Maria aqui ainda com uma poesia dela. A data tão esperada e comemorada, tudo preparado, árvore de Natal toda enfeitada, casa arrumada, compras, preparo para casa, preparo para ceia, vinhos, champanhe, presentes, cartões, esperando um parente ou um amigo para passar o Natal com vocês. Estão todos contentes, nós estamos também. Que data bonita é o Natal, tudo festa. Você parou para pensar no aniversariante? Há muitos anos atrás nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Você lembrou que Jesus nasceu numa manjedoura e estrebaria? Porque não havia lugar para ele em lugar nenhum. Os magos do Oriente trouxeram presentes para Jesus Cristo. Os anjos cantaram louvores. Os pastores vieram prestar homenagem a Jesus. O importante é que ele venceu, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Ele vivo está. Como você comemoraria o aniversário de um amigo seu? Certamente dando a ele toda a atenção em primeiro lugar, servindo da melhor maneira. Então, vamos lembrar do aniversariante que é Jesus Cristo, da forma correta,
colocando-o em primeiro lugar, entregando nossas vidas, nosso coração, nosso amor, nossos agradecimentos àquele que morreu numa cruz para nos salvar. Desta maneira, nós estamos prestando a mais sublime homenagem do Natal. Feliz Natal! Agora eu já convido os membros do coral para estarem aqui à frente. Cantai, pois sua luz chegou. Em Isaías 60, versículo 1, lemos: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor sobre ti. O profeta nos fala sobre o Messias muito antes dele ter nascido e das mudanças que aconteceriam na terra. Isaías, mesmo sendo um profeta de Deus, certamente ficaria surpreso se visse Jesus, a luz do mundo, deitado numa manjedoura. Da mesma forma que muitos que viram Jesus, o Rei dos Reis, ali na manjedoura, não acreditariam que aquele era o Filho prometido de Deus. Porém, muitos de nós que não vimos a Jesus, cremos que aquela criança é o Filho prometido de Deus. É por isso que cantamos, pois a luz divina chegou até nós. Amém. Logo após os pastores terem desfrutado do resplendor da luz que brilhou, ouviram a voz do anjo, orientando-os para que não ficassem com medo, pois a luz era o sinal do encontro que teriam com Jesus. O clima ficou ainda mais lindo quando viram a multidão celestial cantando: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nós precisamos passar também por essa experiência semelhante, caminhar com o brilho da luz divina, daí o hino Brilha, brilha. Brilha, brilha. Glória a
O evangelista Lucas cita um lindo detalhe visto pelos pastores que viviam na região da Galileia naquela noite do nascimento de Jesus. A presença de um anjo onde eles estavam e a glória do Senhor brilhando ali sobre eles. Era o primeiro sinal do indício de um novo tempo, de como seria o ministério de Jesus como luz do mundo, começando por aquela noite. A esperança estava realizada. O mundo que andava e anda em trevas e pecado podia e pode cantar a luz do brilho da graça divina saindo da obscuridade. Por isso cantamos, ó Noite Santa. Nesse momento, nós vamos cantar cânticos de Natal, que nos lembram, outros natais, outras épocas, e que vamos continuar lembrando porque não cessaremos de cantar o nascimento de Jesus. Desejamos a todos um Feliz Natal. Estes são os nossos momentos finais de celebração do Natal como comunidade, que não termina aqui. Nós haveremos sempre de celebrá-lo quando recordamos daquilo que Deus nos fez em Cristo Jesus. E como nós não nos veremos mais até o dia 26, nós estamos desejando, como já expressou o reverendo João Batista, o nosso voto e o nosso desejo de um Feliz Natal, para aqueles que porventura não vejamos mais domingo que vem, dia 26, também o desejo de um abençoado ano novo. E nós esperamos, com as bênçãos de Deus, começar
um ano novo de forma bastante diferente. Animados, alegres, presentes, ativos, porque Deus continuará precisando do ministério da Igreja de Jesus para concluir a sua missão de salvar o mundo tão carente de salvação, como nós acabamos de dizer. Nossa alegria pela presença de irmãos e irmãs que estão aqui hoje e que não são membros da igreja, além da Dona Maria, né? Que faz tempo que a gente não a vê mais. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção, depois nós cantaremos o Amém Tríplice. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as bênçãos e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós neste dia e durante todos os dias de nossa vida. Amém.